Olá pessoal, aqui o Max Macedo novamente, continuando o assunto sobre cães de frustração e cães de conflito social. Vamos abordar agora as questões da genética, do diagnóstico ou da detecção de cada tipo de cão, seja na idade adulta, seja ainda filhote, e em decorrência disso, as questões referentes à seleção e à condução das criações dos diferentes grupos de acordo com os diferentes propósitos. Sempre importante frisar, reforçar novamente que nós não estamos tratando com matemática. Estamos falando de biologia, que não é uma ciência exata, e estamos tratando de populações. Portanto, quando eu uso o exemplo do Malinois como uma raça típica de frustração social e o pastor alemão como uma raça representante típica do cão de conflito social, estamos apenas usando uma tendência. É muito mais prevalente dentro da raça pastor alemão esse perfil de capacidade de lidar com conflitos sociais. Em contrapartida, é muito mais frequente entre os indivíduos da raça Malinois os cães com maior capacidade de agressão predatória e, por conseguinte, agressão por frustração. Isso não significa que nós não vamos encontrar, estou repetindo, tá pessoal, o que eu falei em outras ocasiões, não significa que nós não vamos encontrar nos Malinois cães com capacidade de resolução de conflito social. Também não significa que nós não vamos encontrar nos pastores alemães cães com grande agressão predatória e agressão por frustração. Tanto indivíduos fora da curva, como inclusive essas características em indivíduos típicos. Então, indivíduos com bom conflito social no pastor alemão, mas que também tenham agressão predatória nos diversos níveis, e indivíduos com capacidade de conflito social no Malinois, também com agressão predatória. A questão é o balanço disso, a combinação disso e a prevalência com maior tendência para um lado ou para o outro. Então peço por favor que não coloquem palavras na minha boca e entendam que eu estou usando essas duas raças simplesmente para facilitar a nossa exemplificação, já que são tipos comportamentais muito característicos e típicos em termos de tendência nessas duas populações. A partir da utilização dessas duas populações como exemplos, fica um pouco mais fácil da gente conseguir compreender um pouco melhor essas raças, compreender um pouco melhor como conduzir de maneira mais adequada o treinamento não só das raças, mas naturalmente tendo que observar e avaliar o indivíduo. Porque se eu tenho um Malinois de alto conflito social, eu não tenho que conduzir com ele um treino típico de frustração. Da mesma forma, se eu tenho um pastor alemão com grande capacidade de frustração, mas com menor capacidade de conflito social, eu vou conduzir o treino dele mais para um treino típico de frustração. É muito importante isso tudo ficar claro. Estando isso claro, nós podemos, dentro da nossa experiência com cada raça, e aí cada um que é amante de cada raça, vai tentar, em cima de experiência prática, que requer não só experiência, longa experiência no treino de um cão, mas de diversos cães dessa ou da outra raça, estabelecer para si a melhor forma de avaliar aquilo que ele tem, aquilo que ele quer e como que vai conduzir o treinamento desse tipo de cão que ele tem ou que ele almeja. É muito importante termos clareza sobre esses assuntos. Não são meros rótulos que eu estou estabelecendo. Estou estabelecendo linhas de raciocínio coerentemente fundadas em cima de longa experiência dos mais importantes treinadores e criadores do mundo, em especial dessas duas raças, e que
vem através de um ganho cumulativo de conhecimento sendo transmitido de geração em geração, e eu observando e aprendendo com esses grandes treinadores, com esses grandes criadores, validando isso através do crivo da minha experiência pessoal, que é enorme, principalmente com a raça pastor alemão, mas também considerável com o Malinois, que eu já tive diversos, já treinei diversos e já ajudei no treino de muitos outros. Eu participei inclusive do nascimento do Malinois no Brasil, lá em meados dos anos 90, quando eu pude conhecer aqueles primeiros indivíduos da raça Malinois que entraram no Brasil, numa época ainda que não existia Malinois no Brasil. Importante isso ficar claro. Uma outra coisa importante, repito, não estou fazendo comparação qualitativa ou competitiva entre a qualidade de duas raças. Não estou aqui falando que o pastor alemão é melhor do que o Malinois, ou que o Malinois é melhor do que o pastor alemão, ou que o cão de conflito social é melhor do que o cão de frustração, ou que o cão de frustração é melhor do que o cão de conflito social. Estou apenas, até o presente momento, tentando descrever as características típicas usando determinadas raças como exemplos mais claros de um tipo ou de outro, e inclusive deixando claro que na hora de optarmos por um tipo de cão, é muito importante que conheçamos essas características para, nesse casamento cão-condutor, possamos escolher para nós o tipo de cão mais adequado à nossa personalidade, à nossa preferência e inclusive ao nosso tipo de maneira, à nossa habilidade de treino. Ficando claro isso, vamos prosseguir. Pois bem, são características altamente geneticamente determinadas. Lembrando que nenhum comportamento é única e exclusivamente geneticamente determinado. Todo comportamento é inicialmente pronto pela sua genética, então há uma prontidão genética em maior ou menor nível para determinado ponto ou para outro ponto, e de acordo com as experiências, a vivência e uma série de outras influências do meio que podem vir desde a epigenética, ao estresse neonatal, as influências e experiências durante os períodos críticos, e em especial a janela social, as experiências durante a puberdade, o período juvenil, período pós-juvenil, puberdade e inclusive uma possível janela de desenvolvimento da agressão ou conflito social ali no período pós-puberal. Isso tudo vai, em interação com a prontidão genética, nos apresentar o indivíduo lá na frente, pleno, maduro. E aí, nós temos que entender que não é porque uma característica é altamente geneticamente determinada que necessariamente essa característica vai se expressar no indivíduo desde o seu nascimento ou desde a tenra infância. Nós temos características geneticamente determinadas que se apresentam desde o nascimento e no decorrer da tenra infância, como, por exemplo, a volúpia de se alimentar. Então, cães que têm muita tendência a se alimentar muito bem, que no jargão técnico do treinamento muitos denominam de food drive, então aqueles cães com alto food drive já expressam isso desde pequenininhos. O cão já nasce em pleno desenvolvimento da sua área de aquisição de alimento, que se expressa inicialmente no food drive, ou seja, esse desejo de se alimentar, essa volúpia de se alimentar. Um cão novinho já apresenta isso. Esse cão que já apresenta isso novo tende a não piorar, desde que, é lógico, não façamos coisas erradas na vida dele. Mas um cão que tem baixa volúpia, ali com 60 dias de idade, tende a não melhorar. Por isso, essa é uma das características principais de olharmos num filhote, que é a sua volúpia alimentar, ou, como muitos falam, food drive. Na sequência, uma das características genéticas que começa a aparecer
também há variação de indivíduo para indivíduo, de família para família, de linhagem para linhagem, de grupo para grupo, de raça para raça, mas é normalmente relativamente precoce, o que a gente chama de caça, no jargão técnico corrente no meio do treinamento, que é a fase predatória do comportamento global de aquisição de alimento. A caça, ela pode surgir num filhote, aquele desejo de perseguir uma bolinha ou um pano, já aos 40 dias, nas ninhadas precoces, algumas ninhadas 45, 50 dias, outros mais tardiamente, mas, em média, o desenvolvimento da caça está muito atrelado à troca de dentes. Neurofisiologicamente, o comportamento predatório necessita da perda dos dentes descidos ou de leite e a aparição, o surgimento dos dentes definitivos. Então, esse é o primeiro marco, ponto de inflexão do início do desenvolvimento do comportamento predatório. Quando a gente trata de comportamentos relacionados a conflito social, a agressão social, eles são idade dependentes ou mais idade dependentes que os comportamentos relacionados ao campo da aquisição de alimento e eles dependem basicamente da puberdade. Por isso, eles começam a se expressar de maneira de aumento de sua curva de desenvolvimento, especialmente após a puberdade. Já que a gente tem que falar alguma idade, né, apesar da variação individual ser enorme, principalmente a partir dos 7, 8 meses, na maior parte dos casos. Lógico, alguns cães podem apresentar isso antes e alguns cães serem, inclusive, mais tardios. Uma outra coisa muito importante de falarmos é que, apesar da caça poder ser bem precoce, muitos dos cães que eventualmente não apresentam essa caça quando filhotes, com 50, 60 dias, podem vir a apresentar essa caça mais tarde. E aí fica o impasse, porque nós não temos essa informação científica, pelo menos até o atual momento. Será que esses cães têm uma caça mais tardia? Ou será que eles têm a caça presente tal como os outros, mas o sistema visual deles ainda não está plenamente desenvolvido? Já que, quando a gente trata de caça, o sensor dominante responsável pela transmissão eferente da informação dessa estimulação em movimento da caça é o visual. Se o sensor visual é o mais importante nessa resposta em caça, se eu tenho um sistema visual que ainda não está completo, naturalmente aquela caça que o indivíduo tem, que é independente geneticamente do sistema visual, pode ser uma caça, entre aspas, precoce, mas que não se expressa precocemente porque o sistema visual dele ainda não está desenvolvido. E quando nós vamos recorrer à literatura, nós descobrimos que o sistema visual dos canídeos é amplamente variável em sua maturação. Em alguns cães bem jovens já tem um sistema visual relativamente bem desenvolvido, em outros só com alguns meses que ele terá o seu desenvolvimento em plenitude. E aí a gente começa a se deparar com um problema. Se eu tenho dependência da puberdade para o início da aparição e desenvolvimento dos comportamentos relativos à capacidade de lidar com conflitos sociais, e os comportamentos predatórios a gente já consegue ver com o indivíduo ali novinho, um indivíduo novinho, né, os indivíduos novinhos, nós temos muito maior facilidade de detecção de algumas características desejáveis nos típicos indivíduos predatórios. Já essa característica de resolução de conflito social, nós não conseguimos detectar nos indivíduos antes da puberdade. E isso torna-se um grande dilema, um grande problema na seleção de cães para quem almeja
cães com conflito social. Devemos ter bem claro na nossa mente que quem busca selecionar cães de conflito social não busca, com isso, contra-selecionar a capacidade predatória. Como eu falei, o ideal, isso é algo quase que consensual, o ideal é que tivéssemos cães, sobretudo para a reprodução, que tivessem bem desenvolvida, sob o ponto de vista de prontidão genética, tanto a capacidade de resolução de conflito social, quanto, lógico, os seus atributos predatórios. Aí teríamos o cão completo. E quanto mais alta for cada uma dessas características no mesmo indivíduo e ambas as características, mais poderoso vai ser esse indivíduo e mais útil para a reprodução. Isso, na segunda opinião dos mais diversos treinadores e criadores de todo o mundo, esse cão será. Por isso, esse tem sido sempre o alvo da maior parte dos criadores mais exigentes. Pois bem, continuando. Fica claro a partir daí que nós enfrentamos um dilema. E aí, como nós enfrentamos esse dilema e é muito mais fácil detectarmos o cão com alto impulso de caça desde filhote, sobretudo se a gente conhece o pai. Então, se a gente conhece pai e mãe que tem alta caça, a gente olha para um filhotinho, desde 50 dias, joga uma bolinha, ele corre atrás da bolinha, passa um pano, ele morde o pano, tá óbvio ali que tem tudo, a gente não pode afirmar, lógico, estamos lidando com biologia, mas tudo indica que aquele filhote será um cão com alta caça como os pais no futuro. O problema é que eu não consigo detectar se esse cão tem ou não, ou terá ou não, essa capacidade de resolução de conflito social no futuro. E isso me leva a decidir. Eu vou selecionar o cão com base na caça ou eu vou selecionar o cão com base na sua capacidade de resolução de conflito social? Como que eu vou observar um cão de conflito social? Só depois de adulto e depois de treinado. Porém, como que eu vou me dedicar a treinar um filhote pensando em conflito social se eu não consigo ver isso no filhote? Então eu tenho que ir pela fé. Eu tenho um hiato, que é esse tempo de vida entre a hora que eu tenho que decidir se eu vou pegar esse filhote para mim ou não e a hora que ele vai começar a me apresentar isso e mais ainda, o meu tempo de dedicação desde a tenra infância, passando pela puberdade, até quando ele estará pronto, e aí ele vai me dizer se ele tem uma boa capacidade ou não. Isso traz um grande problema para a seleção dessa característica. Isso foi, inclusive, o fator mor que fez com que, cada vez mais, a tendência, mesmo dentro da raça pastor alemão, foi de se buscar cães com maior capacidade de caça. Não só porque a caça favorece muito do treinamento, seja para a obediência, seja para o faro, seja também para a proteção, sobretudo a proteção de provas de trabalho, mas também porque a caça é uma característica que é altamente desejável e é facilmente detectável nos indivíduos jovens. Cada vez mais nós temos migrado, de uma maneira geral, pelo mundo, a busca dos cães para cães que tenham alta capacidade de frustração. E aí a raça pastor alemão, que foi durante o século XX uma raça onde se privilegiou a capacidade de resolução de conflito social, depois que se descobriu a utilidade da caça no treinamento, cada vez mais passou-se a valorizar os cães com alta caça. Dentro dessa valorização dos cães com alta caça, significa necessariamente que eu estou contra-selecionando os cães que tenham um potencial futuro de desenvolvimento de sua capacidade de resolução de conflito social? Não. Mas como eu não o detecto, eu privilegio a caça. E aí, lá na frente, a caça dele estará desenvolvida, mas não necessariamente a sua capacidade de conflito social será desenvolvida. Mas como a caça, ela por si só, pode ser muito útil, sobretudo nos cães de prova, e nós conseguimos fazer altas pontuações na proteção em cães com pura caça, quase a totalidade
dos cães que se apresentam, sobretudo nas altas competições, nos últimos 30, 40 anos, se apresentam nas competições 100% em caça. Ah, mas eu vejo um latido mais agressivo. É agressão em frustração. Não faz sentido técnico, sobretudo com o nível de rigor cada vez mais crescente que se tem apresentado cada vez mais nas competições, sobretudo na medida em que aumenta-se a competitividade nacional, internacional, mundial, etc., a utilização da agressão social, que é, de certa forma, deletéria. Porque, não obstante ela promover muitas vezes maior dureza, maior endurance, maior capacidade de resistência à dor, ela traz consigo maior dificuldade no aprendizado, quando o cão está nessa emoção, ela traz consigo maior dificuldade de controle e também é algo inevitável quando a gente migra para a agressão social, nós teremos uma queda da qualidade da mordida, que é algo extremamente influente na pontuação de um cão de competição. Aí nós temos uma outra questão que também gera extrema confusão no Brasil. Algo que parece ser ponto passivo, mas não é que só existe a dicotomia defesa, caça. E eu tenho visto muitos treinadores falarem disso de tal forma que pareça que não há mordida fora da caça. Então, enquanto o cão está sendo ameaçado, ele expressa defesa, é o termo utilizado. Mas quando é dada a chance de mordida, ele entra em caça. E fica parecendo, e acaba que é um senso comum, que defesa não morde. Se tem mordida, é caça. E não há possibilidade de haver mordida sem que haja a emoção em caça. E não é assim. Primeiro, nós temos que compreender que o termo defesa, da forma como que tem sido utilizado, não é o mais adequado. Nós temos que entender que, quando nós tratamos de conflito social, e aí um conflito social contra um atacante, contra um inimigo, o melhor termo é agressão social, num termo mais amplo. E a agressão social, ela compreende tanto a fase reativa, que é essa fase que não morde, que evita, que tenta fazer barulho para colocar o oponente para fugir, mostra os dentes, arrepia, rosna, late, levanta o rabo, aumenta a silhueta, então essa é a fase mais reativa, mas o comportamento de agressão social, ele também pode entrar numa fase chamada agressão ativa. A agressão ativa, ela é uma emoção de valência positiva. Ela deseja o confronto quando o indivíduo está nessa fase. E tem mordida, sim, potente e de relativa qualidade na agressão ativa. Então, mordida não significa caça necessariamente. Pode existir mordida de qualidade na agressão ativa. Contudo, essa mordida tende a não expressar a qualidade que nós queremos para a alta competição. E é por isso que é de bom alvitre nós usarmos a caça no treino do cão de competição, porque somente através da caça eu terei a possibilidade de obter uma mordida com a plenitude que a gente quer para a alta competição. E é exatamente por isso que os maiores treinadores do mundo focam o seu treino de proteção, independente da raça, na agressão por frustração, partindo da agressão predatória. Se você gostou desse vídeo, veja, reveja, analise cuidadosamente, porque é um assunto difícil, e vamos prosseguir. Até a nossa próxima oportunidade.